E a nossa mente, ela não é só o cérebro, mas ela é a energia que vibra no teu corpo inteiro. Quando você está nesse processo de reclamação, o teu foco está no negativo, está em tudo aquilo que está ruim na tua vida. Agora presta atenção nesse currículo aqui, galera. Olha só. A Meire Camia, ela é palestrante, psicóloga, mestre em administração de empresas, consultora organizacional e docente em MBA de gestão de pessoas e desenvolve palestras motivacionais e treinamentos diferenciados, aliando até mesmo, olha só, a arte da mágica, teatro e psicologia. Ela já esteve aqui no nosso programa várias vezes, falando sobre vários assuntos, principalmente essa psicologia comportamental, que a gente precisa entender um pouco como é que funciona essa máquina chamada ser humano. Inclusive você é uma obra-prima de Deus. Quanto mais você se entender, melhor você vai render. Tá legal? Então vem pra cá o som dessa banda, Meire Camia! É hoje o nosso programa. Tava esperando Que alegria! Muito bom! Tava esperando gente! Bem-vinda! Muito bom! Uhul! Olha só, eu já vim de mágica Olha, você mesmo. Tá trajada mesmo aí. Porque hoje nós vamos falar sobre a mágica do sucesso. Sabe? Uau. Que são alguns truques, algumas dicas que a gente pode usar no nosso dia a dia para a gente se motivar. São coisas que a gente precisa aprender para alcançar o sucesso, seja lá o que você chama de sucesso. Então, às vezes a pessoa acha, Dunga, que só ganhar dinheiro é o sucesso. E não é. Às vezes você quer uma saúde boa. Verdade. Às vezes você quer, o sucesso é você ter uma qualidade de vida que você possa estar com os seus filhos, para que você possa curtir um pouco a sua família. Se sentir realizado no trabalho, na profissão. Exato. E o sucesso é você conseguir ter domínio sobre os seus, sobre aquilo que você deseja. Porque muitas vezes, Dunga, a gente tem autossabotagens. Por exemplo, eu quero uma coisa, mas no final eu faço outra. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre essa coerência que o sucesso exige. Ele exige que você tenha uma coerência entre aquilo que você pensa e aquilo que você faz. Por exemplo, tem gente que fala, eu gostaria de fazer ginástica, só que ela passa o dia inteiro com preguiça, né? Então, não existe uma esborrachada coerência. no sofá, assim, de casa, assim. Mas o ano que vem eu começo. Enfim. Exato, né? E a gente no começo do ano sempre tem estamos aquelas no começo promessas, do ano, né? muita gente fez esse compromisso, essa promessa para si próprio no final do ano passado, que acabou de acabar. Exato. E ainda não começou. Exato. E você sabe que é interessante que as pesquisas de psicologia, elas mostram que a grande maioria das pessoas, ela não lembra no final do ano qual foi a promessa que ela mesma fez no início do ano. E qual que é o problema disso? O problema é que isso bate diretamente na autoestima e na autoconfiança. Por exemplo, você confia numa pessoa que fala e não faz? Não dá para confiar. Da mesma forma, somos nós. Toda vez que eu prometo algo para mim e não cumpro, eu começo a olhar no espelho com menos confiança. Então, isso bate na minha autoestima, porque eu olho no espelho e falo assim, essa daí, só fala, mas não faz. Entendeu? Começa a desconfiar de mim mesmo. Isso, por isso que a coerência é importante. Então, hoje, nós vamos fazer isso de uma forma um pouquinho diferente, ilustrando um pouquinho, por exemplo, a questão da motivação. Existe a motivação positiva e a motivação negativa. A positiva, ela realiza ações. Vou até meio sair de cena aqui, porque a estrela hoje do programa é você. Então, tá olha bom? só. Vamos lá. Funciona a nossa mente. Imagina aqui, olha, tem até a cartola aqui, olha. Eita. Imagina, Dunga, que este livro seja a nossa mente. Dentro da nossa mente, nós temos vários desejos que são representados aqui, por essas figuras. Então, a gente tem vontade de tudo. Quero comprar casa, carro, eu quero comprar aquela bolsa, eu quero comer, eu quero ter muitos desejos, né? Só que na motivação, para você se manter motivado todos os dias, você tem que ter algo muito especial. Então, eu vou passar as imagens assim, Dunga, a hora que você quiser, você fala, para, ok? Vamos lá, atenção. Aqui, ótimo. Dunga escolheu aqui a figura de uma laranja. Vamos pegar aqui essa imagem. Vou pegar aqui, isso. E o que a gente fez aqui até agora? Nós pegamos a nossa mente cheia de desejos, mas o Dunga me escolheu aqui uma meta. Então, a hora que eu coloco o meu olho em algo que é especial e começo a jogar essa
energia, que é uma energia baseada no amor, na alegria, que é a motivação, essa energia é tão mágica que ela é capaz de transformar um projeto que estava no papel em algo real. Olha aqui, a laranja do Dunga. É muito legal, né, Dunga? E é isso que a gente faz, muitas vezes, com os nossos desejos. Então, nós, seres humanos, temos um pouco de Deus dentro de nós. Nós somos criadores, nós somos co-criadores. O grande problema do ser humano é que a gente não sabe usar o poder da nossa mente. E a nossa mente, ela não é só o cérebro, mas ela é a energia que vibra no teu corpo inteiro. Por isso que eu falo assim, como que a gente faz motivação positiva? Olha a diferença. Motivação positiva é você ter uma imagem que te deixa feliz. Então, quando você estava apaixonado, sabe quando você casou? Lembra? Então, quando você estava apaixonado pela sua esposa e você aí que está olhando a gente aí, que você estava apaixonado, o que acontece com você? Essa energia do amor, ela é tomada no seu corpo inteiro e você fica animado, a pessoa mora longe, 100 quilômetros da tua casa e você vai animado. Não mede esforço. Isso, você não tem preguiça. Então, isso é energia, a motivação positiva. Agora, o que é a motivação negativa? É aquela que você vai por obrigação. Por exemplo, quando você vai para o médico e ele diz assim, olha, você está com colesterol muito alto e você vai ter que ir para a academia. E aí você vai para a academia, aí você fala assim, ai, eu vou, por quê? Para não morrer, eu vou para não ficar doente. Então a motivação é negativa. Você está fugindo da morte e o teu foco acaba sendo a doença e a morte. Por que não dá certo esse tipo de motivação? Porque a partir do momento que o teu colesterol começar a ficar bom, você para de ir. Então, a maioria das pessoas, ela tem a motivação negativa, ela foge do que ela não quer. Só que o problema disso é que o foco dela fica onde? No que eu não quero. E no final é isso que ela acaba atraindo para ela mesma. Então, a motivação positiva, olha uma dica aí, gente, é você criar uma imagem agradável daquilo que você quer. Então, se você quer saúde, você vai ter que se policiar para você começar a gostar de coisas que tenham a ver com saúde. Então, pode ser uma comida bacana, saudável, a própria ginástica. Então, a hora que você vai para a academia e que você está treinando, fazendo o seu treino, se você pensar como isso é legal, como eu estou gostando, como eu gosto, mesmo não gostando no começo, porque o teu corpo ele sempre vai puxar para o lado negativo, né? Até isso virar hábito. Demora mais ou menos um mesinho você fazendo todos os dias, tem que insistir, pensando para mudar o modelo mental. Modelo mental é aquilo que vibra como hábito. Então, o corpo acostuma a ser preguiçoso, o corpo acostuma também a ter mais iniciativa, tá certo? Então, olha só, gente, uma outra coisa que eu estava falando aqui é que a gente tem que ter coerência. Então, imagina, eu vou mostrar mais ou menos como é que isso funciona e como que funciona a autossabotagem. Imagina vocês que essas 3 cartas sejam a nossa mente. Dentro da nossa mente, nós temos pensamentos positivos e pensamentos negativos. Quando chega no começo do ano, a gente faz metas. A meta, normalmente, é algo agradável, que eu vou representar aqui com a dama de copas, que é o meu coraçãozinho. Então, aí, o que eu faço? Eu pego essa imagem e coloco lá, separadinho, e põe num painel, sabe aquela coisa? Fico mentalizando. Quero emagrecer, quero ganhar dinheiro, quero ser feliz. Só que dentro da gente, a gente tem uma incoerência, a gente duvida. A gente pensa assim, mas será? Eu quero trocar meu carro, mas será que eu vou conseguir? Então, todo o pensamento oposto, ele está dentro da gente. Quando nós não temos essa coerência entre aquilo que eu sinto como verdade e aquilo que eu desejo, aquilo que eu desejo não passa de desejo. Ele volta a ser pensamento. E o que eu realizo é aquilo que eu estou vibrando no meu coração, que é aquilo que eu pensei o tempo todo, certo? Como que a gente faz isso? Por exemplo, tem gente que pensa assim, ó, eu quero esse ano ganhar dinheiro. Então, ele separa a meta do ganhar dinheiro aqui. Só que quando ele pensa em si, ele só pensa em dívida, ele só pensa que está faltando dinheiro, que o dinheiro não é suficiente. Ou então, quando a pessoa separa assim, ó, a meta, vou emagrecer, só que quando ela se olha no espelho, ela só vê a banha, ela vê o quanto que ela está gorda, sabe assim? Né? Então,
a incoerência faz com que ela realize o que Ô, ela gente, não quer. Eu tô do lado dela e aqui. o que ela quer fica ali como um sonho. Então, qual que é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é que, para você ter sucesso, você tem que ser antes o sucesso, você tem que ser sucesso antes. Então, não importa o que você tenha na tua vida real, tá? O que importa é a coerência interna. Então, se eu consigo ter essa coerência interna, dentro de mim, eu aceitei isso, consigo essa coerência interna, automaticamente eu vou ter o meu resultado externo. Entende como funciona o segredo da nossa mente, o segredo do sucesso? Oh, peraí, eu tô aqui do lado dela, de olho na mão dela e não consegui ver como é que ela faz isso. Agora, Olha, a mensagem é muito boa, a mensagem é muito boa. Só espera um pouquinho agora aqui, porque é o seguinte, olha só. Tudo isso que a Camilla, né, está falando para nós é uma questão de caminhada. É verdade. É uma caminhada longa. Ela tem entre 6 a 7 mágicas para fazer para nós, e todas vinculadas a uma mensagem. Mas agora eu também quero deixar uma mensagem para você. Vai caminhar, meu irmão. Essa música eu quero oferecer para você. Ai, que bom. Para você. Para o seu irmão, que também faz isso que você está fazendo. Qualquer dia a gente quer recebê-lo aqui. Mas eu quero oferecer para você que ainda está no começo do ano. Você percebeu que a Camilla, ela falou, tem gente que faz um compromisso com si próprio, uma promessa para si próprio, começa a duvidar de si próprio, porque não cumpriu a meta. E você talvez esteja sendo motivado até o dia de hoje com a motivação negativa. Então, não. Você tem a motivação negativa e você tem a motivação positiva. Vai caminhar, porque é na estrada que Jesus vai curar você. E hoje aqui no programa nós estamos com ela, olha só, gente. Ela é, entre tantas coisas maravilhosas que ela já fez aqui no programa, é a terceira ou quarta vez? Terceira vez que ela vem ao programa, tá legal? Isso. Então, ela está fazendo assim hoje para nós umas sugestões muito legais entre sucesso, atitudes, mas colorindo tudo isso com mágica também. Isso. Vamos lá, vamos continuar. Olha, e eu quero já dar uma dica para a pessoa que está em casa, Maria, aumentar a sua autoconfiança e sua coerência. Opa. Porque, como eu falei, posso tirar daqui? Pode. Acho que vai ser melhor para você. Ter sucesso, antes você tem que ser sucesso. Ou seja, aí a pessoa fala para mim, Miri, mas eu não vou estar me enganando, querendo ser algo que eu ainda não sou? Não. Porque é o seguinte, pensa aí, vamos supor que você queira ser um sucesso como empresário. Aí você pensa assim, como é a vida do Dunga, por exemplo? Você acha que a vida do Dunga ele fica o dia inteiro sem fazer nada? Não, a agenda dele é cheia. Então você pensa assim, cara, que energia ele tem? Então traz um pouquinho dessas pessoas que você se inspira para dentro de você, para a tua vida. E coloca isso do tipo, eu preciso fazer algo importante, eu preciso fazer algo do dia a dia. Então, para você começar a perder medinho entre ousar e fazer e tudo mais, faz assim. Escreve na tua agenda tudo aquilo que você precisa fazer no dia e cumpra. Então, chega no final do dia, você vai ticando as atividades. E aí você vai falando assim, poxa, olha só como eu sou uma pessoa de realizações. Eu sou capaz de realizar muitas coisas. E assim você já vai ajustando o que você pensa com aquilo que você faz. Uma outra coisa importante para o sucesso é você nunca se auto-enganar com relação à percepção do mundo, porque às vezes, na tua vida, a situação não está do jeito que você quer. Muitas vezes você vai ter um cenário totalmente diferente daquilo que você deseja. Já ouviu aquela máxima que diz assim, o otimista, ele encontra a oportunidade em cada dificuldade e o pessimista encontra dificuldade em cada oportunidade, porque isso tem a ver com percepção. Então, todos nós temos olhos, temos ouvido, temos todos os nossos 5 sentidos, porém, cada pessoa enxerga o mundo de uma forma diferente. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que você não se deixe enganar pelo que os seus olhos são capazes de ver. Então, a fé e a esperança, eles transcendem a nossa realidade e nos inspira até para um futuro sempre melhor. E eu vou provar isso para vocês, que a nossa percepção, ela é totalmente manipulável, tanto que os mágicos e os ilusionistas criam ilusões como essa que eu vou mostrar, prevendo a falha de percepção.
nós somos tão falhos naquilo que somos capazes de ver que qualquer pessoa pode nos enganar. Então, eu vou provar isso para vocês e, ao mesmo tempo, vou ensinar uma mágica para você poder fazer aí na sua casa. Olha que fácil. Você vai pegar uma cartolina e vai desenhar uma bolinha aqui no meio. De um lado, você desenha uma bolinha, do outro lado, 4 bolinhas. Repetindo, de um lado, você desenha uma bolinha, do outro lado, 4, do outro lado, 3 e do outro lado, 6 bolinhas. Para quem não prestou atenção, eu vou fazer de novo, olha só. De um lado você desenha uma bolinha, do outro lado 4, do outro lado 3, do outro lado 6 bolinhas. Eu tô do lado aqui, não tô... Olha só, mas na verdade isso daqui é a brincadeira, essa daqui é a mágica que eu queria mostrar para vocês. E isso aqui tudo não passa de uma ilusão idiótica. Porque quando eu digo que na verdade, aqui eu tenho 6 bolinhas, Dunga, na verdade eu só tenho 5 bolinhas, tá vendo? E com uma mão só, pessoal, você aí em casa pode fazer essa mágica para todos os seus familiares. Aí é o seguinte, de um lado, ó, se você segurar assim e falar bem rápido, a ilusão é perfeita de que você tem 4 bolinhas. E se você segurar assim, a ilusão é perfeita de que você tem 6 bolinhas. Bom, a parte mais importante, a gente já viu que nós somos capazes de ver 4 números em 2 faces. Agora eu estou ensinando o segredo, beleza? Então, olha só, número 4 e número 6. Treina, porque tem gente que fala 5 quando vai apresentar. Do outro lado, a mesma coisa. Quantas bolinhas parece que eu tenho aqui? Uma. Na verdade, eu tenho 2 bolinhas, a outra está escondidinha aqui, debaixo da minha mão. Se você segurar assim, a ilusão é perfeita que você só tem uma bolinha. E se você segurar assim e falar bem rápido, parece que você tem 3 bolinhas. Então, olha só como é o nosso cérebro. Depois que você sabe o truque, você tem que se condicionar para você não falar errado. Entendeu? É 1 e 3 bolinhas, beleza? Ó, pode acontecer de alguém chegar, sentar muito próximo de você e a pessoa fica falando assim, ai, a mão dela, você viu lá debaixo da mão dela? Olha, eu não sei como é que você faria, mas como eu sou mágica e criativa, eu dou um passe mágico e faço aparecer a outra bolinha. Do outro lado, a mesma coisa. Se alguém falar qualquer coisa, eu daria um passe mágico e faria aparecer a outra bolinha. Mas eu também, como sou muito inovadora e adoro o final diferente, eu dou um passe mágico e faço aparecer muito mais bolinhas, olha só. E eu tô do lado dela aqui, não tô conseguindo... Boa essa, né? Gente, legal. porque é o seguinte, olha, a mágica da vida é justamente você ser capaz de enxergar possibilidades nas dificuldades. É assim que muitas empresas crescem e muitas empresas são criadas. Aquilo que a gente fala, a gente cresce na crise, né? Exato. É. Tanto que no idioma chinês, a palavra crise, ela tem o mesmo ideograma. Então, assim, porque toda crise ela vai trazer uma oportunidade de crescimento, de inovação, você vai poder criar coisas novas. O que aconteceu, por exemplo, no período do Covid. Isso! Muita gente cresceu. Né? Então... Porque hoje eu estou recebendo ela aqui, a Meirica Mia. A Meirica Mia, gente, ela é palestrante motivacional, ela dá cursos, é psicóloga, é tudo. E hoje ela está fazendo uma ligação de alguns pontos que a gente deve meditar todo dia, mas também com a mágica. Então está sendo muito bom. Porque a mágica encanta, né? É verdade, ela Olha, encanta. Uma das coisas que a gente tem que aprender também a fazer a mágica é a mágica de mudar o modelo mental. Nós fomos educados a fazer tudo de um jeito mais difícil. Por exemplo, as pessoas adoram falar como a vida é difícil. Então, ela fala assim, como está difícil. Então, a gente se vincula, muitas vezes, com pessoas que a gente não conhece, reclamando da vida. Então, a gente aprende a reclamar. Então, você está numa fila de banco, você vai falar com alguém, você fala, ai, como está quente, né? Ai, como está frio, né? Ai, que governo ruim. Quer dizer, a gente está sempre reclamando de alguma coisa. Quando você está nesse processo de reclamação, o teu foco está no negativo, está em tudo aquilo que está ruim na tua vida. Então, a gente precisa fazer essa mudança e investir o nosso olhar, o nosso pensamento e a nossa energia para coisas que nós desejamos e não para aquilo que a gente não quer. Então, por exemplo, às vezes a pessoa perde mais de 1 hora em rede social. Então, ela está gastando tempo, gastando energia e dinheiro em coisas que não vão trazer nenhum resultado para ela. Por isso que eu falo que o sucesso ele exige coerência. Então, por exemplo, se você quer saúde, quanto tempo do seu dia e quais são as ações que você faz que vão trazer saúde para você? O quanto que você prepara um bom alimento, o quanto que você tem hábitos saudáveis. Então, você tem que saber como é que você está investindo o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro.
que é tudo investimento. Como as pessoas adoram dinheiro, eu tenho aqui um exemplo bem interessante para dar aqui para vocês. Olha só. Quem é que não gosta de dinheiro? Olha só, deixa eu colocar aqui. Então, olha só. Como eu falei, pra gente quando agora. a gente fala em investimento, Dunga, a gente acha que dinheiro, que é só dinheiro que é investimento. Esse dinheirinho aqui é de mentirinha, viu? Pode ser de verdade, podia ser, né? Podia ser. Então, olha só, a gente investe o tempo todo. E nós investimos muito, sabe com o quê? Com a nossa consciência. Por que as TVs cobram o espaço da TV para um merchan, para uma propaganda tão caro? Porque é o momento onde ele está com a sua atenção. E onde está a tua atenção, meu querido amigo e minha amiga, é onde está a sua vida. Tá? Então presta muita atenção onde é que você investe o teu olho, aquilo que você escuta e tudo mais. Então veja bem, é como se você recebesse da vida dinheiro. Vamos supor, tenho aqui 100, 200, 300, 400, 500, 600 reais. E eu tenho planos para essa vida, certo? E aí eu preciso investir nesse projeto de vida. Então eu posso querer, por exemplo, se eu quero investir num novo empreendimento, se eu quero uma loja nova, alguma coisa, eu preciso investir. Como? Em primeiro lugar, pensando nela, querendo muito aquilo, desejando. Então, eu invisto lá 100, 200, 300 reais, pensando nessa loja nova. Então, quando eu invisto em algo bom, ele tem um retorno, eu tenho um retorno e eu fico com 100, 200, 300, 400, 500 e 600 reais, olha só. Mas não basta só pensar, eu preciso fazer isso frutificar. E aí eu vou fazer, a coisa vai ficando mais séria, meu relacionamento com esse desejo vai ficando mais sério e eu falo, cara, eu preciso estudar mais. Eu vou lá e faço um curso, eu vou investir nesse curso. E esse curso, ele custa 100, 200, 300 reais, certo? E aí, como eu investi, eu fico com 100, 200, 300, 400, 500 e 600 reais. E aí eu falo assim, poxa, mas só pensar e fazer o curso não é mais o suficiente. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou começar a vender os meus primeiros produtos. Então eu vou lá, bato na casa da pessoa, vou prospectar a minha energia, vou superar a minha timidez, invisto lá 100, 200, 300 reais, porque olha, eu estou lá, né, colocando em prática tudo aquilo que eu me preparei para fazer. Investi lá mais 300 e eu tenho o que de volta? 100, 200, 300, 400, 500 e 600 reais. Olha só. Mas aí, eu vejo assim, eu comecei a ganhar meu dinheirinho. E aí, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou gastar em outra coisa? Não, eu vou ser fiel, eu tenho um compromisso. Eu sou casada com o meu projeto, né, o meu trabalho. E aí, eu vou reinvestir o dinheiro que eu ganhei. Então, olha só, vendi os produtos e vou reinvestir no meu trabalho. 100, 200, 300 reais. Vou deixar minha loja mais bonitinha. E aí, eu fico com o quê, gente? 100, 200, 300, 400, 500 e 600 reais, certo? Isso. E aí eu começo a perceber, Dunga, que conforme eu vou investindo no meu trabalho, eu vou ficando mais rica como pessoa, porque eu vou ganhando disciplina, força de vontade, perseverança, eu vou me tornando um ser humano melhor. E aí quando eu começo a transcender as questões materiais e começo a perceber que meu espírito está alinhado com o meu propósito e eu começo a dar muito mais do que só os produtos para os meus clientes, então eu dou o meu amor, a minha disciplina, a minha força de vontade, todo o meu projeto, entrego tudo aquilo que eu tenho, aí sim eu chego no final, que é o sucesso. Oh, que legal. Rapaz, mas esse seiscentinho aí rendeu. Aqui. Bom, né? Rendeu, olha só. Legal que eu tô de olho aqui, não tô conseguindo pegar o... Olha, você sabe, Dunga, que uma das coisas que a gente precisa aprender na vida é tirar esse pensamento de escassez. A gente acha, nós temos comportamentos de escassez, como se a gente não tivesse o que nós precisamos. Vou dar um exemplo de pensamento de escassez. Sabe aquele pessoal que vai no churrasco, na churrascaria, e quer detonar a churrascaria? Quer dar prejuízo. Ele quer dar prejuízo. Hoje eu vou dar prejuízo na churrascaria. Esse pensamento de tirar vantagem do outro, e é uma coisa bem do brasileiro, né? Está na nossa cultura, esse é um pensamento que traz escassez.
porque dá sempre uma sensação de que eu não tenho. E é totalmente oposto da sensação do sucesso. Então, quando eu falo que a gente precisa vibrar o sucesso, significa que eu preciso reconhecer em mim que eu já tenho as sementes daquilo que eu preciso para florescer. E eu vou usar os recursos materiais para transformar o mundo e não ser escravo dos recursos materiais, entendeu? Então, quando eu consigo, então Buda, ele passava a tigelinha, mesmo para aquelas pessoas que não tinham dinheiro nenhum, e perguntavam, Buda, por que o senhor passa a tigela para aquela pessoa que é paupérrima? E ele dizia assim, quando aquela pessoa que acha que não tem nada, tira de si mesmo o amor, a amizade, a paciência e dá para os outros, ela vê o quão rico ela é. Então, ela começa a entrar no processo da gratidão e da abundância. E esse é o segredo do sucesso. É quando a gente consegue reconhecer as dádivas que a gente já ganhou de Deus, coloca isso em serviço, a serviço das pessoas, através do trabalho. Tem que trabalhar. Então, você, minha querida amiga, em casa, também trabalhe. Pode ser remunerado ou não, pode ser limpando a casa ou não, mas que faça com amor. E aí você está no propósito. Gente, hoje nós estamos aqui no programa com essa mulher que, quando chega aqui, encanta todo mundo. É a Meire Camia. E ela está fazendo hoje para nós aqui algumas mágicas. E ela preparou agora o grande finale. O grande finale. E eu estava olhando para você e percebendo como Deus usa as pessoas, né? É verdade, né? Você também. Acho que todos nós. Verdade. Né? É importante a gente saber ouvir, né? Porque Deus fala para todos, né? E às vezes a gente fica muito desconectado da gente mesmo. E essa mensagem que eu queria deixar no final tem muito a ver com o teu programa, que é o acreditar, né? Então, existe a fé, gente. A fé é aquilo que eu acredito sem duvidar. Por exemplo, eu posso estar dentro de uma redoma e não ter olhado o sol hoje, mas eu sei que o sol, mesmo eu não vendo o sol, eu sei que ele está lá. Por exemplo, mesmo eu não vendo Deus, eu sei que Ele está comigo. Isso é a fé. Mas a esperança é aquele desejo, é você enxergar aquele potencial do futuro. É quando você olha para uma semente e você acredita, né? Você confia nesse potencial que pode florescer lá no futuro. E assim tem que ser a nossa vida, com fé e esperança. E se a gente olhar bem, né, como é que a gente planta essas sementinhas no nosso dia a dia? Através do pensamento. Porque o pensamento, ele vai gerar uma emoção, que é uma energia no ser humano, e isso vai levar o ser humano à ação. Então, toma muito cuidado com a qualidade de pensamento que você tem durante o dia, e ele começa já logo pela manhã. Se ele for bom, essa sementinha que você está regando aí todos os dias através dos seus sonhos e pensamentos, ela vai frutificar aquilo que você está plantando aqui agora. Olha a tua consciência, né? E é importante você manter esses sonhos sempre alertas aí no seu pensamento, porque eles são a chama que mantém essa esperança acesa. E a fé tem a ver com essa capacidade da gente crer sem ter que ver. E é interessante como nós, seres humanos, somos capazes de grandes mágicas junto com Deus, quando a gente tem essa sintonia. Então, agora, eu gostaria de finalizar esse nosso encontro aqui, compartilhando de uma história que aconteceu comigo, uma história que também fala de sonhos, de esperança, e que aconteceu comigo quando eu ainda era bem pequenininha. Vamos lá. Certa noite, eu estava sentada com meu avô e juntos nós víamos um lindo álbum de família. E de repente, uma imagem me chamou muita atenção. Era uma paisagem cheia de casas cobertas de gelo. E eu perguntei ao meu avô o que era aquela coisa branca que cobria o telhado das casas. E meu avô me disse que aquilo era neve. Ele me contou que lá no Japão nevava e me contou histórias tão bonitas que me deixaram maravilhada. E a partir daquele dia, ver a neve passou a ser o meu grande sonho. Mas aí eu logo percebi a distância e ouvi o quão difícil seria encontrá-la. E decepcionado, uma lágrima correu pela minha face. E meu avô, enxugando-a, olhou bem no fundo dos meus olhos e ele me disse assim:
A maravilha da vida está muito mais próxima do que nós esperamos. Na verdade, ela está dentro de nós. E se você for capaz de enxergar a beleza e a perfeição nas coisas mais simples da vida, você encontrará em cada uma delas o seu floco de neve. E é assim, valorizando cada pequeno gesto, cada pequeno momento da sua vida, que você será capaz de transformar os seus sonhos em uma grande realidade. E foi mais ou menos assim. Essa coisa linda que é o amor entre nós. Obrigada, obrigada, meus queridos. Quero louvar a Deus pela sua vida, amém, por suas habilidades, pelo obrigada, seu conteúdo e por ter atendido o nosso pedido de vir ao programa, porque eu tenho certeza que muita gente, mas muita gente, foi profundamente tocada. Amém.